Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo, saudações em Cristo a todos vocês. Um abraço do pastor Levi Longaray Martins. Nos perdoe o cenário, nos perdoe a qualidade de edição, de filmagem e o cenário, mas nós estamos levando até vocês o mais rico, mais puro Evangelho de Jesus Cristo. Queridos e amados, obrigado pelo carinho de vocês, obrigado do fundo do meu coração por vocês terem entendido a necessidade do canal Bíblia em Foco se fazer presente nas redes sociais e ser levado até milhares de pessoas. E eu acredito que nós vamos alcançar, num tempo hábil, milhares de pessoas através dos nossos vídeos que estão sendo feitos do jeito mais, digamos, primitivo que possa existir. Nós estamos sem cortes, sem edições. Isso me faz alegrar porque aqui eu sou uma pessoa que sempre estudei e me cuidei para não comentar nada que não seja de cunho espiritual e que venha trazer futuro para o canal. Amados, hoje o assunto não é muito agradável, não de forma alguma, porque eu quero expor todas as coisas que está acontecendo no Brasil e no mundo e trazer para nós uma lição. Isso foi dito por Cristo, isso foi falado e profetizado pelo nosso mestre, de que nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria e que nós iríamos enfrentar dias difíceis e tempos tenebrosos, que me faz alegrar o meu coração de saber que o mestre nos conforta quando nos orientou e nos falou relacionado a essas questões de esfriamento na fé, o amor esfriando, digamos que as pessoas se tornando apóstatas, virando as costas para a fé que um dia recebeu, enfim, tantas coisas acontecendo no meio evangélico e muitas pessoas presas ainda a um pastor, idólatras ao seu pastor, defendendo seu pastor errado. Não estamos aqui para colocar os membros contra a igreja, nem a igreja contra membro. Nós estamos aqui para dizer que vocês têm que ser cristãos fiéis e vocês têm que rechaçar e vocês têm que se revoltar com atitudes erradas, seja ela de pastor, de cantor ou de quem quer que seja. Se não tem base bíblica, se não está de acordo com a Bíblia, não devemos defender de forma alguma e devemos expor da nossa parte, da nossa forma que nós podemos. Eu tenho canal no YouTube, então eu quero arrebatar muitas pessoas através dos vídeos das trevas, do fogo, de cair num buraco terrível, num poço de lama e nunca mais conseguir sair dentro daquele lugar que lhes prende. Então esse é o fundamento do canal Bíblia em Foco. Hoje eu quero falar sobre o pastor assembleano Adir Neto Teodoro, mais precisamente presidente da Igreja Assembleia de Deus da cidade de Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo, estado paulistano. Esse Adir Neto já foi às redes sociais, já foi os telejornais do Brasil todo, aí, foi televisionado pela Band, pela Globo, pelo SBT, enfim, pela Record. Todo mundo já sabe dessa história. Eu não posso de forma alguma passar em branco sem dar minha opinião sobre este assunto. Bom, eu tirei alguma coisa para me falar de uma forma bem simples. O pastor Adir Neto Teodoro, acredito eu que ele seja parente dos demais Teodoro, que foram pregadores gideões e que têm bastante conhecimento a nível mundial. Mas vamos ficar nesse pastor aqui, no Adir Neto Teodoro. Esse homem com 56 anos de idade, ele, devido a uma crise, a assuntos terríveis, a uma crise que deu no lar, ele se revolta devido à separação da nora dele com o filho dele. Ele se revolta com a nora. Isso aqui foi um abalo que aconteceu com certeza dentro da família, dentro do lar, e isso veio expor a pessoa dele, e ele se sentiu intimidado em expor a pessoa dele. Olha, é muito triste falar disso, porque nós aqui estamos aqui defendendo o Evangelho, nós não somos, ainda que não temos nada contra os desigrejados, mas não apoiamos os desigrejados, não somos desigrejados, quero continuar até o último dia da minha vida dentro de um templo, adorando e servindo a Deus, mas não quero defender de forma alguma práticas espúrias das trevas, ou fazer conluio, ou andar de braços dados com pastores e obreiros corruptos. Então esse pastor Adir aqui, o Neto Teodoro, de Mogi das Cruzes,
Deve ter acontecido um grande abalo na sua família, no seu lar, uma confusão familiar terrível, pressão daqui, pressão de lá, essa nora separando do moço, querendo expor coisa da família. Talvez, não estou aqui para dizer, mas dá-me a entender que ele pode ter tido até um caso com essa moça, e essa moça aí era um perigo para expor a vida dele ao público, porque esses pastores assembleanos, pastores da Deus é Amor, da Batista, das nossas igrejas, que eu e você congregamos, eles têm uma preocupação muito grande, não é com o evangelho, alguns deles, nem todos, tem muitos homens de Deus, mas são poucos na última hora da igreja. A maioria desses homens estão preocupados com a sua fama, com o seu nome, com a sua posição. Esses homens são homens que eles não conseguem mais descer do seu pedestal. Esses homens não conseguem ir na frente do altar, dobrar os joelhos, pedir perdão. Esses homens não conseguem pedir uma oração mais para ninguém. Eles oram e abençoam os outros de qualquer forma, estando com a sua vida 100% na presença de Deus, ou estando com a sua vida completamente corrupta. E assim, eles oram e abençoam os outros. Mas eles se dobrar e ir até a frente do altar, reconhecer seus erros, suas falhas, pedir perdão, e na frente da igreja recomeçar, isso eles não fazem. Eles são pessoas que eles não erram na mente deles. Eles estão num orgulho tão grande, o eu tão exaltado, que eles, para eles não erram. Eles se sentem infalíveis, seria essa a palavra correta, infalível. Seria a infalibilidade no ministério pastoral, como existe a infalibilidade no ministério papal, porque o Papa não erra. Eles têm em mente que o Papa nunca erra, o Papa é endeusado. Então os pastores estão tomando para si a infalibilidade de pecado, como a Igreja Católica. Então eles acham que eles não erram, eles não têm humildade para descer e pedir perdão das suas fraquezas. E esse pastor aqui, certamente, com medo de vir à tona a sua história, e talvez vir supostamente um caso que ele poderia ter com essa moça, ou alguma coisa, essa moça expor, ele vai planejar o quê? Esse homem vai tomar uma atitude do salmista Davi, ele, como quando matou a esposa de Urias, quando ele matou Urias para ficar com a esposa de Urias, a Batseba, melhor dizendo, me perdoe meu equívoco. Então ele vai cometer o mesmo erro, esse homem vai matar, vai mandar, pior de tudo é isso, vai usar o dinheiro da igreja, o poder que ele conquistou e galgou, a autoridade que ele tem para pagar um pistoleiro, um capanga, para matar a sua própria nora, ex-nora. Ele encontra aqui um ser humano desleal, um ser humano, um animal, um ser humano completamente um monstro, um ser humano que está vestido da carapaça e da carapuça de um monstro, de um animal terrível. Esse tipo de atitude aqui, para mim, eu não diria que ele é pastor. Eu não sei quem ordenou esse homem, eu não sei como a ordenação dele aconteceu, não chamaria de pastor, porque um pastor não faz o que ele está fazendo. Mas enfim, quem sabe ele era um pastor na época, e no decorrer da caminhada foi enriquecendo, e foi mudando, e foi se transformando num monstro, e nem ele mesmo sentiu que estava passando para a pele de um monstro, de um animal terrível. Então ele manda matar a sua própria ex-nora. Ele paga um pistoleiro para executar a nora. Isso é prática de gangue, isso é prática de empresas multimilionárias para esconder fortuna, coisa dessa natureza. Isso não é prática de um pastor que veio para defender o princípio e a ética cristã e a vida das pessoas indefesas e pobres que tem na sociedade brasileira, de forma alguma. Então esse homem, esse pastor Adir Neto Teodoro, é ligado à CGADB, a famosa CGADB, que é a convenção das nossas igrejas, da qual eu sigo, mas eu não tenho como cobrir fatos dessa natureza. Membro ligado à CGADB, esse homem aqui, e a CGADB só tirou ele porque foi exposto esse crime, a criminalidade desse homem e da igreja Mogi das Cruzes, porque a igreja tinha que saber antes, a igreja tem um histórico desses homens, sabe que quando esses homens já vêm incorrendo em erros, porque nada acontece do nada, talvez já tinha algumas má condutas em meio à convenção, em meio a assumir igreja, trocar de igreja, porque a gente que é cristão, obreiro, pastor, sabe como é que funciona. Então eu vejo que a igreja demorou para ver o caráter desse tipo de homem. Numa das fotos, ele aparece com o pastor José Wellington Bezerra Júnior, que é o líder da convenção da CGADB no Brasil. A gente percebe lá que cobriram o rosto do pastor Wellington, mas o cabelinho em cima, vocês vão perceber nas filmagens que ele está abraçado com o pastor Wellington. Então, eles são bandidos que às vezes têm cobertura da própria convenção, e muitos homens de Deus sendo massacrados e tirados fora. Pregadores itinerantes que são homens de Deus não pregam mais, muitos pastores, homens de Deus, não conseguem mais presidir igreja, enquanto que esses marginais estão presidindo igrejas. As ovelhas de Deus do rebanho estão na mão desses marginais, bandidos, que não merecem estar
pastoreando. Então entenda uma coisa, esse homem era formado em teologia, advocacia, ciências, não sei do que lá, numa ciência que ele é formado, e formado em divindade. Um doutor em teologia, para que tanto estudo? Para que estudar tanta coisa para não conseguir entender um princípio básico da vida humana, que ninguém pode tirar a vida de ninguém? Quem é que tem o direito de tirar a vida de uma outra pessoa? Estudou tanto e não aprendeu nada. Por isso que eu te digo, meus amados e queridos irmãos e ouvintes do canal Bíblia em Foco, que teologia é bom se você vai fazer para saber usar. Agora, se você vai fazer um curso de teologia ou estudar teologia para você montar em cima de um anel de sabedoria, você está perdido, porque não vai levar nada. Então entenda uma coisa, o que esse pastor não queria perder era a posição. Ele mandou matar, executar pela cadeira. Os presidentes da Igreja Assembleia de Deus, eles estão preocupados com a cadeira, não é com santificação, com doutrina, com uso e costume, e nem com rebanho, estão preocupados com a cadeira da sua posição. Eles estão preocupados com a sua posição, com a sua cadeira presidencial. Eles estão preocupados com o dinheiro. Eles estão preocupados com a vida fácil que eles levam. Você não sabe, mas eu sei. Um presidente, ele nunca soube o que é passar fome, ele nunca soube o que é passar luta. Eles contam no altar, mas não. Talvez passar luta quando era menino. Mas depois que eles se tornaram presidente, nunca eles passaram fome, não passam luta. Os filhos deles não sabem o que é necessidade de um tênis, o que é necessidade de um tênis. Todos eles calçam o melhor tênis de marca, a melhor roupa. Eles estudam nas melhores faculdades, têm tudo pago. Eles tem rancho, comida, as compras do mês, tudo livre e pago. Eles não sabem o que é ter necessidade de nada. Não é que nem os pastores e evangelistas que são voluntário ou até mesmo assalariado com salarinho de R$1.000, R$1.200, R$500, R$2.000. Esses aí nunca tiveram um rancho, mas os presidentes, os vice-presidentes, eles não têm necessidade de nada. Os filhos deles nunca passaram luta, independente se o Brasil está em crise, se a nação está em crise ou não. Não existe crise para esses pastores presidentes. O Deus desses pastores presidentes é o dinheiro, a vida fácil. Os filhos deles vivem uma vida de rei, de príncipe, não tendo necessidade de nada. Agora os demais obreiros da igreja, as demais pessoas estão lá lutando. Que bom que você esteja lutando, pelo menos você não vai matar ninguém, você não vai executar ninguém, e você não vai andar num pedestal alto a nível de perder a sensibilidade espiritual. Muito bom, meus amados. Não queira ter para vocês essa vida, porque essa vida não glorifica a Deus em nada. Então eu vejo dessa forma, estava preocupado com a cadeira, com a posição, com o nome dele ser exposto, e não em se humilhar, reconhecer os seus pecados, entregar a igreja para outra pessoa pastorear e ir morar no céu. Não, acabou cometendo um homicídio, matando a sua própria ex-nora. Para mim é matando, porque quem ordenou, quem pagou o pistoleiro, para mim está matando. Para mim é tão culpado quanto aquele que puxou o gatilho. Então eles estão preocupados com isso. Como que alguém assim se diz um pastor? Como que eu ou as noticiários vão noticiar como pastor? Infelizmente noticia porque era um pastor, mas nós que conhecemos a palavra de Deus sabemos que não é um pastor, porque o pastor não procede assim. O pastor não procede assim, irmãos. O que tem de pastor separando da esposa, o pastor não pode nem separar da sua esposa. O que eles estão buscando? O pastor tem que ser amigo, amável, bondoso, resolver os problemas, orar a Deus quando tem um problema, dificuldade, uma luta, orar pelos outros, orar pelo seu rebanho. Como alguém assim pode se nomear ou alguém dizer que uma pessoa dessa natureza é pastor? Me explica por quê, pastor Levi? Eu vou lhe explicar. Porque como a gente coloca esse cidadão como um pastor? Eu vou explicar para você, nós vamos colocar esse cidadão como um impostor. Foi Cristo que disse, ele não é um pastor, ele é um impostor. E eu vou lhe explicar, Jesus disse que o pastor, ele não é como ladrão e mercenário. O mercenário vem para roubar e matar as ovelhas. O pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. E esta é a lição de Cristo quando deu a vida por nós no Calvário. Ele poderia dizer que ele era o bom pastor, porque ele deu a vida pelas suas ovelhas. Agora ele mesmo disse que o mercenário, o impostor, ele é diferente. Ele veio para matar as ovelhas, para destruir as ovelhas. Então o verdadeiro pastor, ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. E jamais vem a tirar a vida de uma ovelha. Que triste que nós tenhamos que vir comentar no canal Bíblia em Foco uma situação como esta,
mas para explicar para vocês por que as coisas chegam a esse final, a esses termos, a esses fins, né, é muito triste ter que falar no canal Bíblia em Foco que um pastor convencionado a CGADB, ligado ao Ministério do Belém, a nossa Assembleia de Deus, vem matar, executar a sua própria ex-nora. É por isso que nós estamos aí com a queda desses gigantes pastores. Eles não se humilham, eles tomam a convenção por poder, eles tomam tudo por força, por violência, eles forjam as votações, esses pastores estão completamente endemoniados, estão atrás da posição do dinheiro e da ganância. Por isso que nós vemos essa briga interna e essa destruição. E, amados e ouvintes do canal Bíblia em Foco, tenham em mente o seguinte, que tudo isso que está acontecendo no Brasil não é para ninguém sair da igreja, não é para você escandalizar com o evangelho, dizer que não vai ser mais crente, deixei de ser crente. Não. Quem entende as palavras de Jesus sabe que nós temos o tempo do fim e não vai se ausentar de Cristo, vai se agarrar mais a Cristo, se arraigar mais na palavra. Nós sabemos que isso é o tempo do fim. E quem está fazendo essas coisas é Deus. Deus está expondo a vida suja desses líderes, porque eles estão achando que eles são infalíveis, que ninguém vai expor, mas não existe nada oculto que um dia não seja revelado. Então essa liderança de cantores corruptos, se divorciando, bebendo, fornicando, adulterando, pastores matando, destruindo, isso aí é o próprio Deus, amados, que vai expor. Deus vai expor, porque tirar a disciplina da igreja, homens de Deus não tem mais o que fazer, a palavra de homem de Deus não vale mais nada, pode fazer uma reunião de homens de Deus para ir lá tentar falar uma verdade em reuniões fechadas ou abertas, que não tem valor nenhum. Então Deus está cansado disso, Deus vai expor os pecados e a sujeira deste povo que estão escondidos atrás de um terno, atrás de uma posição, de um nome, de um título pastoral. Que Deus os abençoe e voltamos no próximo vídeo. Fique com Deus, meus queridos e amados ouvintes.